Olá, eu sou o Flávio de Almeida, sou palestrante motivacional, sou escritor e um apaixonado pelo empreendedorismo. Hoje eu quero perguntar a você quem matou os seus sonhos, quem roubou os seus sonhos. Tantos sonhos aos 7, aos 8, até aos 10 anos, sonhava com um monte de coisas e de repente viu isso tudo sendo castrado, descendo morro abaixo. Sabe quem foi? Daqui um pouquinho eu vou falar com você, mas antes eu quero te perguntar o seguinte: você já assistiu o vídeo 1? Já assistiu o vídeo 2? Esse aqui é o vídeo 3. Olha, é muito importante porque é uma sequência, senão se você assistir, você vai chegar no meio do caminho e vai entender o contexto. Vai lá no vídeo 1, porque no vídeo 1 eu vou te dar de presente o meu livro, Como Empreender Sem Capital, que é fundamental para você nessa caminhada de empreendedorismo. E depois, no vídeo 2, que eu vou falar para você do Método FADA, que eu também estou te dando de presente lá, um e-book do Método FADA. Aí você vem assistir o 3, que aí você tem uma sequência, você compreende, entende e fica muito mais fácil de você dar sequência. Tá joia? Pois é, sabe quem rouba os nossos sonhos? Medo. O medo é o maior ladrão de oportunidade. Medo é uma coisa que todos temos. E de onde que vem o medo? O medo vem das nossas crenças. Todos nós, quando somos crianças, né, já ouviu: cuidado aí, o bicho-papão vai te pegar, o homem do saco, a Matita Pereira, olha o lobo mau. Enfim, a gente fica tão apavorado quando é criança com uma série de coisas, vê monstros, né? A gente vê uma série de fantasmas e esses fantasmas só mudam de tamanho, de forma, de modelo, mas eles seguem a vida da gente, acompanhando a gente até a morte. E essas crenças existem subdividem em duas. Nós temos as crenças limitadoras e as crenças motivadoras. E nós precisamos de entender, e é isso que eu vou ajudar você no nosso curso Fortes, Formação de Talentos Empreendedores de Sucesso. Como é que administra essas crenças e como é que a gente pode substituir essas crenças? Por exemplo, a maioria das pessoas começa a gastar dinheiro descompulsivamente, começa a gastar mais do que ganha, o cartão de crédito tem uma navalha, faz um monte de bobagem e acaba endividando e gerando uma série de problemas, né? Acaba, por exemplo, engordando. Por quê? Porque não tem controle, porque está angustiado, está ansioso, está com isso, com aquilo outro, e desconta na geladeira, enfim, acaba descontando nas compras, vão para o shopping com o cartão e faz um monte de bobagem, enfim. A geladeira e o shopping, os cartões de crédito, são vítimas das nossas emoções que estão precisando de ser administradas. Então é muito importante a gente aprender a administrar para a gente conseguir colocar a nossa vida no eixo. Qual que é o grande segredo? É o equilíbrio para a gente poder controlar isso, controlar as nossas emoções. E é isso que eu vou ajudar você no curso Fortes. Medo é bom ou é ruim? Asma é uma coisa boa, é uma coisa ruim? Autoconfiança, autocontrole, coragem é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Vai depender, né? Por exemplo, o comandante Rolim era um homem experiente, fundador da TAM, né, Linhas Aéreas, a maior companhia aérea do Brasil. Ele fundou em 1970, acostumado a pilotar grandes Boeings, acostumado a jatos, Airbus 320, ia para a Europa, ia para os Estados Unidos, do Brasil. Enfim, ele seguia para todos os lados com aviões levando 250 passageiros. E sabe como ele morreu? Dentro de um helicóptero pequeno, uma aeronave para 2 lugares. E ele tirou a aeronave do chão, foi até 150 metros e a aeronave voltou e espatifou no chão. E a perícia técnica concluiu de que não tinha uma gota de combustível no tanque. Ou seja, a autoconfiança dele foi tão grande que ele não conferiu, não olhou, não checou e acabou a autoconfiança sendo uma coisa ruim para ele. Asma. O Amador Aguiar, presidente fundador do Bradesco, o Bradesco, o maior banco da América Latina, falou que o grande império dele é a asma. Por quê? Ele deitava às 23 horas e só dormia 2 horas por noite, porque ele não aguentava ficar deitado, começava a passar mal, sentir falta de ar, levantava, ficava sentado e aí sim começou a estudar finanças. E ele, no livro de memórias, disse que deve o grande império do Bradesco à asma. A asma foi uma coisa muito boa para ele. Olha que interessante, né? A gente perceber o medo, perceber a asma. Coragem. Olha, eu em 1986, eu fui a Monte Sião, era representante comercial, e fui vender para um cliente simples, mecânico de máquina de costura, máquina de tricô, e ele então, chegando lá: ô Flávio, tudo bem? Olha aqui, Flávio,
que o pessoal está vendendo em São Paulo? Aí puxou para mim importação de máquina. Porque o Brasil não importava nada, a gente tinha cota de importação, era uma coisinha ou outra que vinha, né? A gente ficava dependendo dos pilotos da Varig para trazer um perfume daqui, um perfume dali, né? Era uma dificuldade, o Brasil era um país, uma republiqueta das bananas, né? Como a gente tinha chamado na América até hoje. Então, infelizmente, aí me mostrou, falou comigo, o pessoal está vendendo essa máquina, e naquela época tinha máquina de tricô manual, Singer, Eugene, Lanofix, umas máquinas que dava bursite, as pessoas tinham muito problema. E quando ele falou comigo assim, você está achando que eu vou representar esse pessoal? Sabe que eles estão vendendo essa máquina? $5.000. Você acha que alguém vai querer comprar uma máquina dessa? Aí eu falei, eu posso ligar para ele? Pode, ele prestou o telefone, eu liguei para o diretor daquela empresa, marquei um compromisso com ele para o outro dia, peguei o ônibus para São Paulo, fui embora, chegando lá, sentei com ele e na hora do almoço eu já estava com a representação para Minas Gerais com uma condição. Se eu vendesse 3 máquinas em um mês, ele me dava a representação. Porque ele achou que a minha conversa que era balela, que eu não ia vender nada e tal, que era só garganta, né? Enfim, aí eu vim para Minas Gerais e em um mês nós vendemos 10 máquinas. Aí ele nos deu a representação e o que aconteceu? Em um ano nós vendemos 100 máquinas. E aí eu tive que abrir 2 empresas na área comercial, uma em Belo Horizonte e uma em Monte Sião, exatamente para poder ter a cota de importação, porque naquela época, eu já te falei das dificuldades que havia, então era tudo rigoroso em relação ao volume de importação que era feito no país. Bom, moral da história, eu aí construí 5 lojas em apenas 6 anos e dei um salto, tive 70 empregados, o negócio nosso chegou, e eu conto no vídeo número 1, quando a gente foi para a indústria, mas esse não é o objetivo desse. Eu quero dizer que a autoconfiança, a coragem me deu uma grande diferencial competitivo, né? Como fez a asma para o Amador Aguiar e a autoconfiança que não foi tão boa para o comandante Rolim, que acabou perdendo a vida em função desse controle. Então, medo, autocontrole, tudo isso nós temos que trabalhar junto com as nossas crenças, que nós vamos trabalhar no curso Fortes. Mas eu quero falar para você que tudo isso tem a ver com veneno e remédio. Veneno e remédio, depende da dose, né? Por exemplo, autoestima é uma coisa muito boa, todo mundo gosta de ter autoestima, ser sorridente para a vida, ser pessoa alegre. Mas se tiver em excesso, vira o quê? Arrogância. Ninguém aguenta viver perto de pessoas arrogantes, pessoas que parece que engoliu Deus, né? E aí a gente acaba ficando numa situação de ruim para a pessoa. E eu quero falar para você, por exemplo, que as vacinas, né? Vacina é exatamente o anticorpo, né, da doença. O soro antiofídico da cobra é tirado da própria cobra para curar a picadura de cobra, assim do escorpião, assim da aranha. Enfim, a comida em excesso é veneno, engorda, fica obeso e leva a pessoa à morte. Em compensação, em dose correta, ajustada, uma alimentação saudável, é fantástico para a nossa vida. A gente passa de 100 anos com saúde. Então, nós temos que aprender a dosar. E é isso que eu vou ajudar você durante o curso Fortes, para a gente poder criar esse mecanismo. E o que alimenta os nossos sonhos? O que aumenta a nossa autoestima? O que a gente controla o medo, passa a ter autocontrole de tudo? Como é que a gente consegue dominar a nossa vida e trazer a nossa vida no nosso controle? Quando a gente começa a atingir as nossas metas. Quando a gente consegue planejar, atingir, a gente vai ganhando autoconfiança nossa e da nossa família, porque a gente passa a se tornar uma pessoa responsável e corresponsável com os outros. Então, nós vamos aprender a trabalhar com metas. Mas eu quero te dizer que você não precisa anotar nada, porque nesse momento eu vou te dar de presente o meu livro Como Fazer a Sua Estrela Brilhar Mais. Esse livro, que já vendeu mais de 70 mil exemplares, vai ajudar você muito. É um e-book. E você vai ter condições de poder, aí sim, lá no capítulo, como transformar sonhos em metas e para você poder realizar os seus sonhos. E eu vou te ajudar. E uma das coisas que mais faz as pessoas não atingirem metas são as pessoas não terem o conceito. Então ela vê um carro e fala, esse é o carro dos meus sonhos. Um dia eu vou ter um carro desse, um dia eu vou ter uma casa daquela. Enfim, um dia seu cérebro não registra. Seu cérebro registra 15 de março, registra 28 de fevereiro, registra 15 de dezembro, registra 2020, 2025, 2022, 2018, ele registra datas acertadas. Assim como quando você vai num banco, o banco faz um contrato e ali coloca todas as datas, os vencimentos, avalista, fiador, assina aqui, assina ali. Tem toda uma formalidade com data de vencimento, com multa, com juros, com correção monetária se não paga na data. Enfim, é assim que você tem que estabelecer as suas metas e eu vou ensinar você dentro desse e-book
você vai ganhar, você vai aprender a como é que traça essas metas. Você já fez o mosaico. O que é o mosaico? Lá no vídeo 2 eu ensinei você e te sugeri você fazer dentro do método FADA um mosaico. O que é o mosaico? Fotos de tudo aquilo que você sonha. Aí sim ainda não é meta, porque o sonho é o embrião de uma meta. Então você coloca lá a sua casa, coloca foto do seu carro, da sua moto, do seu sítio, da fazenda, enfim, dos seus empreendimentos, seus negócios, enfim, de tudo aquilo que você queira, da sua família, tudo aquilo que você queira comprar e construir e edificar na tua vida. E quando você vem para as metas, nós vamos pegar essas metas com o e-book, como fazer sua estrela brilhar, e vamos transformar num projeto de vida. E o projeto de vida vai ser uma evolução. Então é assim, sonho, meta, projeto de vida. Sabe quantas pessoas têm projeto de vida? Apenas 3%. E é interessante que esses 3% valem financeiramente os outros 97%. O que tem isso a ver com isso? Tem a ver, gente, que se a gente for construir uma casa, for construir um prédio, for construir um edifício grande, a gente precisa ter base, fundação, alicerce. E a maioria das pessoas na carreira não tem isso, não pensa como empreendedor. Empreendedor não é para quem vai montar negócio, não. Cultura e visão empreendedora serve para funcionário público, serve para empregado. Qualquer pessoa que vai galgar a função de liderança precisa de ter os conceitos, a atitude e o comportamento empreendedor. Olha que interessante, as pesquisas apontam porque as pessoas empreendedoras elas ganham até 3 vezes mais. Porque elas galgam funções de chefia, vão para a supervisão, vão para a coordenação, vão para a gerência, vão para a diretoria, e ali tem remunerações, participações, gratificações, situações muito mais privilegiadas do que as pessoas que são operacionais, que não pensam como empreendedoras, que são as pessoas operárias, as pessoas servidoras, as pessoas que estão na base. E é essa sacada que eu quero dar para você. Por quê? Porque as suas metas, elas têm uma série de características. Por exemplo, meta, nós temos 3 tipos de meta. As materiais, que é tudo aquilo que o dinheiro compra, ok? Nós temos aí o carro, som, show, enfim, casa, apartamento, prédios, carros, etc. Isso aí tudo que o dinheiro compra. As metas sociais, que é tudo aquilo que muda o seu status. Você fazer um curso, você formar, graduação, pós-graduação, casado, solteiro, você gerente, diretor, presidente, são vários níveis, tudo aquilo que muda socialmente a pessoa, o status, são metas sociais. E as metas de crescimento pessoal, que são também metas espirituais. Você aprender a falar palavras muito importantes como dá licença, perdão, eu errei. Enfim, aprender a ser carismático, aprender a perdoar e ter gratidão. São tantas coisas importantes que a gente acaba esquecendo e que ninguém fala com a gente na escola, às vezes não falou na família, às vezes a gente falou, mas a gente não está praticando, que a gente acaba não entendendo por que a gente não consegue estar indo bem financeiramente. E o financeiro é só o reflexo dos outros comportamentos que nós temos. Outra coisa importante é que as metas têm datas, então eu tenho meta de curtíssimo prazo, eu tenho a meta de curto prazo, a de médio prazo, a de longo prazo, que aí pode ser considerado aí do dia, a meta do mês, a meta do ano e a meta de 5 anos. E é claro que o projeto de vida abrange até 20 anos, podendo chegar até 30 anos, em função daquilo que você está construindo, em função daquilo que você está fazendo, se um projeto maior, um projeto menor, cada um tem o seu projeto de vida, cada um tem missão, cada um tem uma visão da vida e essa é a grande liberdade que o Criador nos deu, da gente poder ter o livre-arbítrio de criar a nossa vida do jeito que a gente pode, do jeito que a gente quer. E quando você faz o seu projeto de vida, você dá um grande salto, porque você passa a poder escalonar e a poder criar mecanismos de retroalimentar o seu programa de motivação. Aí você começa a controlar o medo, você ganha autoconfiança e você vai estabelecendo uma relação de confiança com as pessoas do seu ciclo social. E esses projetos, essa meta, esses projetos de vida, não é para você sair mostrando para todas as pessoas, porque nem todas as pessoas vão saber. Tem gente que tem olho de seca-pimenteira, você sabe disso. Tem gente que olha para uma flor de arruda, para um galho de arruda, para uma planta de arruda, e a arruda murcha. Quer dizer, tem pessoas que olham para a espada de São Jorge, a espada de São Jorge seca. Por quê? Porque ele tem um olho negativo, a pessoa é invejosa.
E você tem que mostrar essas metas suas para aquelas pessoas que te amam, aquelas pessoas que você gosta, que gostam de você, que você tem como vai compartilhar com elas, que são poucas pessoas, naturalmente, só do seu ciclo. No mais, guarde isso na sua intimidade para te dar energia, para te dar força, para te jogar para frente, para você poder ter entusiasmo, para você dar um grande salto na tua vida, né? E isso vai se tornar muito importante. Eu, por exemplo, a minha primeira meta foi, por exemplo, comprar um Opala. Eu tinha um sonho de ter um Opala, isso estou falando de 30 anos atrás. E eu estava escrevendo as metas lá, meu irmão chegou assim, botou o olhão e falou comigo assim, o que é isso aí? Aí eu estava vendo a foto, uma meta que eu vou comprar um Opala. Opala, naquela época, Opala é como se fosse hoje um carro, um Civic, um Corolla, né? Um carro, um sedã de médio porte aí de uns 70, 80 mil reais. Né? Ele disse assim, ao invés de Opala, você precisava pagar o que você está me devendo. Nossa, aquilo foi um golpe, né? Porque, na verdade, eu tinha dívida com ele e eu comecei minhas metas, foi pagando as minhas dívidas. Porque eu estava endividado quando eu comecei no mundo do empreendedorismo. Eu entendi isso, tinha que pagar muitas pessoas. Enfim, e a gente pagar as pessoas é muito importante, porque não espalhe espinhos e nem vidros pelo seu caminho, porque você pode precisar voltar descalço. Então é muito importante você colocar a sua vida em ordem, colocar tudo em um lugar para cada coisa em seu lugar. E a ética, a honestidade, a seriedade passa a ser uma coisa muito importante para a tua vida, para você poder seguir a sua vida sem nenhuma sombra, sem nenhum rastro, sem nenhum fantasma atrás de você. E foi dentro disso que a minha grande meta se tornou, desculpe, até o desabafo, foi botar uma rolha no meu irmão. Eu queria botar uma rolha, que foi meta de raiva. Porque quando a gente está com raiva, a gente faz coisas, deu uma energia. A hora da raiva, a gente faz coisas que a gente ultrapassa o ser humano. É na hora da raiva que um gato corre atrás de um cachorro, como eu já vi. Porque ele vai andando, o cachorro correndo atrás do gato, quando ele chega na parede, que ele não tem mais jeito, ele vira e aí ele vira um leão felino. E aí ele parte para cima do cachorro, e o cachorro correndo, ele correndo atrás. E eu virei esse leão. E 2 anos depois eu tinha comprado um Opala, eu parei na porta, vim de Brasília, onde eu morava, parei na porta da casa dos meus pais, onde meu irmão estava, e eu buzinei, e ele veio, né? Aí, o que é isso? Eu falei assim, o Opala, eu já te paguei? Eu já te paguei, já tem mais de 1 ano, né? Ele falou, pois é, eu vim mostrar o Opala para você e queria te agradecer. Muito obrigado, viu? Você foi uma pessoa fantástica, porque você me desafiou. E a gente, quando está desafiado, a gente faz essas coisas fantásticas. E eu quero desafiar você. Tá? Eu quero desafiar você a fazer seu projeto de vida, a fazer as suas metas, escrever as suas metas. E eu vou te ajudar muito, se você, caso não esteja conseguindo, eu vou te ajudar bastante. Nós vamos seguir nessa caminhada. E também compartilhar com seus amigos. Poxa, você tem tanta gente no Facebook que está doido para ganhar um livro, Como Empreender Sem Capital, ganhar agora um e-book, Como Fazer Sua Estrela Brilhar Mais. Compartilha com eles, manda para eles. Sabe por quê? Quando uma vela acende outra, não perde nada e ilumina o planeta. E quanto mais você dá, mais significa que você é rico, que você tem para dar. Tem gente que não dá nada, não tem nada para dar. Então o universo reconhece as pessoas como pessoas pobres, pessoas que não são prósperas. Então quem dá é porque tem prosperidade, tem para dar. Então dê para as outras pessoas, e essa é uma das leis muito importantes que nós vamos conversar na área comercial. A lei da prosperidade, né? Dando que se recebe. Quanto mais planta, mais a gente colhe. É a lei da semeadura, é a lei da colheita, né? E a gente vai plantando e vai colhendo em quantidades cada vez maior. E por fim, eu quero dizer a você o seguinte, na vida você é o que você nega ser. Eu vou repetir. Na vida você é o que você nega ser. Eu não vou ficar pobre. Eu não vou morrer endividado. Eu não vou ser atropelado. Eu não vou ser assaltado. Sabe o que você está fazendo? Você está reforçando a palavra que vem depois do não, porque o seu cérebro nessa hora não registra o não. Quer ver? Não pense na maçã. Não pense na maçã. Ai, que delícia. Não pense na maçã suculenta, deliciosa. Você está salivando. Por quê? Porque eu estou falando para você não pensar na maçã e estou fazendo aqui a expressão não verbal e o seu cérebro está registrando junto comigo em sintonia. Então você tem que dizer o seguinte, se eu quero que você não pense na maçã, eu tenho que dizer para você, pense na laranja, pense na pera, pense na uva, pense na tangerina. Quer dizer, eu tenho que aprender a fazer as coisas no presente do indicativo. Então, em vez de você ficar falando, por que as pessoas estão endividadas? Muitas estão endividadas. Porque só pensa na dívida e não pensa na prosperidade. E dinheiro não paga dívida. O que paga dívida é uma postura, é uma formação, é uma visão empreendedora, porque aí você começa a ganhar e automaticamente você tem dinheiro para pagar aquela dívida. A pior coisa que você pode dar para o endividado é dinheiro. Você tem que dar oportunidade para ele crescer, para ele fazer uma máquina que retroalimenta. Nós vamos conversar isso dentro do Fortes,
do Formação de Talentos Empreendedores de Sucesso, que é um curso que eu preparei para poder dar um grande salto na tua vida, para você sair e começar a ganhar 3 vezes mais do que você ganha, porque a média das pessoas que pensam de forma empreendedora, que agem de forma empreendedora e que têm comportamento empreendedor, é ganhar 3 vezes mais, porque elas ocupam outras posições de chefia, elas crescem, elas ganham patamares acima. Seja no mundo dos negócios, seja como funcionário público, seja como empregado, não importa. Empreendedorismo é uma atitude, é um comportamento e ele pode ser ensinado, pode ser passado e você pode dar um grande salto na tua vida na direção da sua prosperidade, do seu sucesso, da sua felicidade. No mais, lembre-se, os fortes escrevem a sua história. Os fortes escrevem a sua história. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.